Mateus 18, versículos... eu vou ler hoje não o texto todo, vou ler a partir do versículo 23, mas deixa sua Bíblia aberta em Mateus 18. E depois nós iremos lê-la, certo? Mas antes de mais nada, nós vamos orar. Eu vou pedir para a nossa irmã Claudinha que ore. Helena, algumas pessoas chegaram depois, então eu pedi para a Helena repetir o pedido de oração que ela fez agora há pouco. E aí a Claudinha vai orar e orar pelo nosso estudo e orar também pelo pedido que a Helena vai fazer. E lembrando também de orar pelo nosso país, né? Essa possibilidade. A gente recebe notícias boas e notícias ruins, né? A notícia ruim é que existe uma possibilidade de uma terceira onda. Uma notícia boa é que a Fiocruz já tem a tecnologia para a gente produzir uma vacina totalmente produzida no Brasil, ser autossuficiente, não depender mais de coisas vindo de fora. Só que todo o processo até aprovação, a Fiocruz vai conseguir entregar essas vacinas apenas em outubro, mas já é uma boa notícia, né? Então, esse ano ainda nós já teremos vacinas totalmente produzidas aqui no Brasil, sem precisar de coisas que vêm de fora. Então, isso ajuda bastante. Então, temos notícias ruins, temos notícias boas. O pedido de oração da Helena é uma notícia bastante triste, né? E eu gostaria que a Helena fizesse novamente esse pedido e a Claudinha vai orar. Eu conversei com o pastor e o pedido de oração é pela família da Raquel Chuan. A Beth é prima dela, a Beth está aí, sabe disso. A Raquel perdeu 3 irmãs em 2 meses para a Covid, não é? E ela ontem perdeu mais a 3ª irmã por conta dessa doença, né, desse vírus. Então, gostaria de pedir oração por ela, né, para que Deus fortaleça ela neste momento e todos os familiares neste momento de dor, né, que eles estão passando. A gente não tem a ideia, a gente ouve, mas não tem a ideia do quanto isso tem alcançado as pessoas e o tamanho da tragédia, muitas vezes. Né? Para alguns, a tragédia é menor, para muitos de nós, por exemplo, que não temos ninguém muito próximo enfermo ou alguma coisa assim, e a nossa irmã, conhecida nossa aqui, né, perde 3 irmãos em 2 meses pela Covid, e outros com histórias tão ou mais tristes do que essa, né? Então, eu vou pedir à nossa irmã Claudinha que esteja orando. Então, oremos, irmãos. Pai querido, nós nos encontramos na tua presença, Igreja do Senhor, ó Deus, reunidos para estudar a tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, ó Pai, de poder, ó Deus, conhecer ao Senhor cada vez mais, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão conosco neste estudo. Que o Senhor, ó Deus, dê a entendimento, ó Deus, para que cada um de nós, ó Pai, possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Abençoe também, ó Deus, o nosso pastor que vai nos trazer este estudo. Que o Senhor ia abençoando a vida dele, ó Deus, a sua casa, livrando, ó Deus, de todo mal, dando a ele, ó Deus, a sabedoria vinda do alto dos céus para poder estar nos instruindo, ó Deus, a respeito da palavra, da tua verdade. Pai querido, neste momento, ó Deus, nós colocamos no teu altar, ó Deus, a vida da nossa irmã Raquel Chuan, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que como é triste, ó Deus, nós perdermos um ente querido. E Deus, ela que agora perde a tua 3ª irmã, Pai, nós intercedemos, ó Deus, pela vida dela. Que o Senhor esteja com ela em todos os momentos, ó Pai, trazendo conforto, Pai, trazendo consolo. Que ela não se abater, ó Pai, mas buscar no Senhor, ó Deus, o consolo para essa dor que nós sabemos que é muito forte, que é insuportável muitas vezes, mas que o Senhor, ó Deus, esteja com ela em todo o tempo, Pai. Esteja também com os familiares, ó Pai, trazendo a eles, ó Deus, o conforto espiritual, ó Pai, e a certeza que o Senhor está com eles
e que eles podem, ó Deus, buscar o Senhor em todos os momentos, ó Pai querido. Ó Deus, nós também queremos agradecer, ó Pai, que em meio a tanta calamidades, aí, adiante, ó Deus, de tanto tempo de pandemia, nós agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem nos livrado, tem livrado tantas pessoas das nossas famílias, Pai, e te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor tem colocado ao nosso alcance, ó Deus, as vacinas, ainda que de maneira tão lenta. Mas o Senhor, ó Deus, na sua soberania, o Senhor tem providenciado, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para poder vencer, ó Deus, essa pandemia e esse vírus, ó Pai. Agradecemos pelo avanço da ciência e agradecemos também, ó Deus, que agora nosso país vai ter a oportunidade de estar fabricando a própria vacina, ó Deus, sem tanta doença de outros países, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando este trabalho, a todos aqueles, ó Deus, que vão estar envolvidos em todo esse processo, ó Deus, porque nós atravessamos ainda momentos muito graves, e, ó Deus, a olhos humanos, nós sabemos que muita coisa ainda de pior está por vir, porque nem bem, ó Deus, saímos desta segunda onda, e uma terceira se cogita, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos totalmente na tua dependência, pedindo, ó Deus, o teu favor e a tua compaixão e a tua misericórdia para com, não só com o nosso país, ó Deus, mas por esses países que ainda, Pai, têm sofrido com tantas mortes. Que o Senhor, ó Deus, possa estar acolhendo cada pessoa que perdeu um ente querido em todo esse tempo de pandemia, consolando aqueles que perderam, Pai, amigos, pais, irmãos, filhos, mesmo aqueles que não conhecemos, ó Deus, mas nós temos que, o quanto é triste, ó Deus, passar por isso. Que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, ó Pai, que ela possa estar contribuindo, ó Deus, para evitar a contaminação maior, ó Deus, das pessoas, que nós possamos, como igreja do Senhor, termos, ó Deus, compromissados, ó Deus, em cumprir todas as recomendações do Ministério da Saúde, todos os protocolos, ó Deus, para agirmos de maneira responsável, ó Deus. E lembrarmos, ó Deus, que nós também amamos ao outro quando nós nos preocupamos com a saúde, com o seu bem-estar, e de todos os que nos o Pai, querido, em nome de Deus. Amém. Deu uma travada aqui para mim, mas deu para a gente acompanhar a oração. E volto a dizer, se estiver travando com os irmãos, vocês me falam, porque a gente vai tentar resolver isso, né? Recapitulando o nosso estudo, para a gente situar, né? Nós estamos falando a respeito da parábola do credor incompassivo, e até hoje, nos nossos 3 primeiros estudos, nós apenas ficamos na base, no fundamento, para a gente entender essa parábola, porque ela trata de algo, de assuntos extremamente importantes. Não é um assunto trivial, não é um assunto superficial, não é? É algo primordial para as nossas relações com as pessoas e com Deus, né? Nós vimos que nós temos algo fundamental para a nossa existência aqui na Terra, que é o nosso relacionamento com as pessoas, e que, ao mesmo tempo que é algo fundamental para a nossa vida aqui neste mundo, o relacionamento também é algo
extremamente difícil. Então, ao mesmo tempo, os relacionamentos humanos são as nossas bênçãos, é a nossa bênção e a nossa maldição, né? É aquilo que precisamos, mas é aquilo que nós temos dificuldade. E o segredo para que a gente possa conseguir conviver bem com isso, né? E fechar essa equação, encaixar esse quebra-cabeça, é o perdão. E no nosso segundo estudo, nós falamos a respeito do perdão. E os irmãos, as irmãs que não participaram, eu recomendo que olhem lá, porque nós vimos o perdão num nível muito mais profundo, que a gente costuma pensar, e isso não pode sair da nossa mente, porque é deste perdão que Jesus está tratando aqui nessa parábola. Não é não um perdão comum que geralmente a gente vê na nossa vida cotidiana, nas relações entre pessoas, né, que, na verdade, na maioria das vezes não é nem perdão, é apenas uma concessão para que a gente não arranje uma confusão com alguém, não é? Para que o relacionamento continue, para que a gente suporte o casamento, para que a gente consiga se manter no emprego, né? Então, a gente, entre aspas, vai engolindo sapo, mais uma, Liz, a gente vai engolindo sapo, vai permitindo que as pessoas firam a gente, e a gente vai suportando isso e diz, não, está perdoado, está resolvido, mas não está. E o perdão é algo muito, muito, muito mais profundo do que isso. E então, baseado em todo esse cenário que a gente viu nesses 3 primeiros estudos, nós vamos hoje entrar no estudo da parábola em si. E eu quero dividir essa parábola em 3 cenas. 3 cenas bastante distintas dessa parábola. E a primeira delas é a cena da dívida impagável, a segunda, o perdão do rei, e o terceiro, o encontro com outro devedor. Cada uma dessas cenas ou desses cenários tem uma mensagem específica. Mas se a gente juntarmos essas 3 mensagens, esses 3 cenários, a gente vai entender a mensagem maior que Jesus tem para trazer, tem para nos trazer nessa parábola. Então, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Muitas das coisas que nós vamos ver aqui, ou praticamente todas, a gente já conhece, mas a gente precisa entender no nível dos relacionamentos, dos nossos relacionamentos pessoais, e entender como isso é afetado e afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, em cada um desses cenários, como a gente sempre faz, a gente vai compreender a cena, né? Depois nós vamos entender a verdade que está por trás dessa cena e, finalmente, aplicar a nossa realidade. Então, o primeiro cenário, a primeira cena, está nos versículos 23 a 28, que diz assim, os irmãos estão com a Bíblia aberta, né? Então, Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Amém. Vamos prestar atenção. Então, essa história começa com um rei, né? Para nós, essa é uma história bastante distante. Porque quando a gente ouve falar de rei, o máximo que a gente vai lembrar de uma coisa real é a história da rainha da Inglaterra, mas que a gente só conhece de longe também. Mas para todos nós, o reinado, um rei, é uma ideia fictícia, de história de ficção. Mas quando Jesus contou para os seus ouvintes a respeito da história desse rei, na verdade, ele está falando com Pedro,
né, e com os discípulos, por causa da pergunta de Pedro, a história de rei era uma história real para eles, fazia parte do dia a dia. Então, eles tinham um entendimento mais profundo, mais real, mais próximo dessa história do que nós temos ao olhar para ela. Para nós é apenas uma história de ficção, para eles poderia ser muito bem uma história bastante real. Na verdade, não seria real porque o choque dessa parábola é tão grande, porque na realidade da vida deles, eles nunca poderiam ver isso acontecer. Né? É por isso que o choque é maior para eles do que para nós, porque numa história de fantasia tudo pode acontecer. Né? Uma menina pobre pode perder um sapatinho de cristal e o príncipe achar o sapatinho de cristal, colocar no pé dela e ela virar uma princesa. Isso acontece nas histórias. Né? Então, se alguém canta uma história dessa, a gente não fica muito impactado porque é apenas uma fábula, né? É apenas uma ficção. Mas quando você trata de algo que é possível na realidade e você vê o desenrolar desse acontecimento sendo tão surpreendente, então ele te impacta mais. Então, pode ter certeza que essa história impactou muito mais os discípulos que a ouviram do que impacta a gente que está distante dessa realidade de viver num mundo onde existem reis e que esses reis têm poderes absolutos sobre a vida, inclusive poder sobre a vida e sobre a morte, de matar e de deixar viver. Né? Então, era algo real para eles. Então, a gente tem que tentar entrar nesse mundo e entender como eles entendiam essa história. Então, na história que Jesus conta, um rei, como todos os reis daquela época, tinha bastante servos para cuidar dos seus negócios, porque o rei administrava a sua nação, mas ele também tinha os seus negócios particulares. Ele tinha suas fazendas, ele tinha suas minas, ele tinha suas indústrias, ele tinha seus empreendimentos, né? Então, eles tinham vários servos que cuidavam dessa riqueza. E, periodicamente, ao que parece, esse rei se reunia com seus servos para a prestação de contas, o que também os discípulos ouviam isso e diziam, eu entendo essa história, né? Reis têm seus servos e tem que prestar conta, né? Então, nessas prestações de conta, o rei pagava o que devia aos seus servos e o rei também recebia aquilo que seus servos lhe deviam. E, por exemplo, se alguém cuidava de uma fazenda do rei, então ele colhia os produtos do rei, ele vendia os produtos do rei, então ele deveria devolver todo esse valor para o rei. Então, esse era um negócio comum naquela época. Então, no versículo 23 dessa parábola, chegou o dia em que esse rei, em específico, resolveu ajustar contas com seus servos. É isso que está acontecendo no versículo 23. É bom lembrar, saber que o rei tinha o direito de fazer isso. Certo? Não é um rei mau que está cobrando uma dívida. É um rei justo, que paga o que deve e que recebe o que lhe é devido. Né? As pessoas, de fato, deviam ao rei. E, portanto, eles deveriam pagar o rei. Só que, para um desses servos, a convocação do rei para a prestação de contas deve ter deixado ele extremamente estarrecido, porque ele devia uma quantidade absurdamente grande. Nós falamos isso na semana passada, já falei isso em alguns estudos. O valor que está ali, 10.000 talentos, na verdade, não é uma dívida real, possível, é uma hipérbole. Ninguém poderia dever tanto assim. Não era o equivalente a 350 toneladas de ouro. 350 mil quilos de ouro. Era o valor de toda a arrecadação do país, da nação, durante 13 anos.
Então, ninguém era capaz de dever tanto dinheiro assim. E Jesus tem um propósito para isso, tem um objetivo didático para contar essa história, contando a respeito de uma dívida tão grande assim, né? Como, logicamente, o seu servo não tinha dinheiro para pagar, o rei, então, ordenou que todas as posses desse servo fossem vendidas, ou seja, este homem, que possivelmente era rico, se tornaria pobre imediatamente, e que, mais do que isso, tanto ele, quanto a sua esposa, quanto os seus filhos fossem vendidos como escravos. Então, a ideia é que esse homem seria terrivelmente atormentado. A vida dele seria destruída por essa dívida. Seria um peso tão grande que todo o futuro, que toda a esperança deste homem se desfaria completamente. Ele sofreria bastante e sofreria ainda mais por fazer com que a sua esposa e os seus filhos sofressem em consequência do seu pecado, do seu erro, né? Então, desesperado com esse pedido, ele faz, com essa ordem do rei, ele faz um pedido e uma promessa ao rei, né? Tenha paciência que eu vou te pagar tudo. E eu disse na semana passada que, mesmo que este homem tivesse de fato bem intencionado em trabalhar para pagar a sua dívida, mesmo que ele de fato se esforçasse para fazer isto, ele nunca iria conseguir pagar essa dívida. A dívida que esse homem tinha com o rei era impagável. O seu esforço seria inútil, porque era o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho, 150 mil anos de trabalho. E aí eu fiz um cálculo que se o rei cobrasse 1% de juros ao mês dessa dívida, a cada mês acrescentaria 1.500 anos, ou 150 séculos, ou 15 séculos, melhor dizendo, de trabalho. Então, a situação daquele homem era desesperadora. Ele trabalharia a vida inteira e nunca honraria com aquilo que devia ao seu rei. E aí nós vimos a respeito do significado disso. Nós estávamos nesse ponto quando fomos interrompidos pela internet, né? Só para os irmãos recordarem, eu não falar sozinho, o que essa primeira cena representa, qual é a mensagem, qual é o cenário que ele traz para os discípulos daquela época e depois para nós hoje. Um de cada vez, para não embolar. Pastor, eu acho que é a questão da nossa dívida impagável, né? Assim como ele, nós temos uma dívida que nós não temos como pagar e temos um rei que está certo em pedir justiça por aquilo que ele merece, né, de alguma forma. É justamente essa mensagem que é a mensagem básica do cristianismo e que a gente tem que ouvir, ler e lembrar a vida inteira, todos os dias, o tempo todo, né? É disso que Jesus está tratando aqui. Só para a gente entender, essa parábola ela fala dos relacionamentos usando como símbolo desses relacionamentos uma dívida, né? Porque a dívida aqui representa as nossas ofensas que nós causamos aos outros, né? Então, a dívida financeira que esse servo tinha representa as ofensas que nós temos, né? Então, algumas vezes nós vamos ver dívida aqui e todas elas é representação de ofensas que causamos e que cometemos a outras pessoas. E o fundamento dessa parábola é o princípio de direito e justiça, certo? Existe o princípio do direito, o que é certo, e existe o princípio da justiça, que a justiça tem a função de estabelecer aquilo que é certo,
né? Honrar aquilo que foi feito direito e cobrar aquilo que foi feito errado. Então, no princípio dessa parábola é o seguinte: assim como é justo que o devedor pague pelo que deve a outra pessoa, também é justo que o ofensor pague a sua ofensa. Esse é o princípio da justiça. Se alguém te deve, ele tem que pagar. Se alguém te ofendeu, ele tem que pagar. Na verdade, é assim que a gente funciona na nossa relação com as pessoas, não é? Se as pessoas nos ofenderam, elas têm que pagar. Esse é o princípio da justiça. A gente pensa, é justo que ele pague. E quando a gente pensa assim, até esse ponto, nós não estamos errados. É justo, de fato, que a pessoa pague. É justo que a pessoa que me deu um prejuízo pague pelo prejuízo que ele tenha me dado. Não é injusto, não é maldade. Né? A lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela não é uma lei injusta. Ela é uma lei justa. Né? Ela não é uma lei cruel. Se você feriu o olho de alguém, que fira o teu olho. Se você arrancou um braço de alguém, que o seu braço seja arrancado. Isso não é justo? Não é? É justo. E nesse ponto de vista, é justo, por exemplo, a pena de morte para quem assassinou. Se você tirou a vida de alguém, que seja tirada a sua. Né? Então, isso é injusto? Não, não é injusto. Isso é o princípio da justiça. Né? E essa parábola funciona nesse princípio, não esqueça. Porque lá para frente a gente vai estudar o perdão, mas o perdão não destrói o princípio da justiça. É isso que nós precisamos entender quando nós vamos perdoar alguém. Nós dizemos, se eu perdoar alguém, vai ser injusto. Não, existe a justiça e existe o perdão, que ela só acontece por causa da justiça. Depois a gente vai explicar isso melhor. Mas não se esqueça que toda essa parábola funciona no princípio da justiça. Certo? O amor e o perdão não anula a justiça. Então, é assim que funciona essa parábola. Esse é o padrão. Só que Jesus, começando assim essa parábola, ele traz a questão do relacionamento humano com um padrão, um plano muito mais alto, um plano esse que a gente não é capaz, ou a gente geralmente não leva em conta quando nós somos ofendidos por alguém. Porque quando a gente é ofendido por alguém, a gente naturalmente pensa nessa relação horizontalmente. Né? Eu e você me ofendeu, eu fui ofendido. É assim que nós geralmente nos relacionamos ou pensamos no que diz respeito às ofensas ou aos relacionamentos humanos. Né? É uma questão horizontal entre eu e você, entre mim e você. Só que Jesus leva isso para um nível mais alto. Né? Jesus ele começa essa parábola falando a respeito de uma dívida que nós temos com Deus. Ele fala, é aí que começa o relacionamento de vocês. Antes de pensar qualquer coisa, vocês têm que começar a pensar a partir daí. Se a Liz me ofendeu, por exemplo, se a Liz pegou um livro meu emprestado e demorou a devolver, certo? A primeira coisa que eu tenho que pensar é, primeiro, no meu relacionamento com Deus. Porque os meus livros são meus bebês. Né? Não pode dar um rasgãozinho nos meus livros que eu fico triste. Mas a primeira coisa que Jesus diz é, antes de pensar nessa relação, você, antes de olhar horizontalmente, olhando para a pessoa, olhe verticalmente, olhe para os céus. Olhe para cima. Nós temos uma dívida com Deus. E por que temos uma dívida com Deus? Porque nós ofendemos a Deus. E ofendemos terrivelmente a Deus. Jesus, trazendo essa parábola, ele nos coloca como esse servo que tinha uma dívida impagável. Ele está querendo dizer,
Todos nós temos uma dívida muito grande com o Senhor. Todos nós. A pessoa que te ofendeu tem uma dívida com Deus muito grande. E você que foi ofendido também tem uma dívida com Deus. É isso que Jesus quer que a gente pense logo de princípio, né? Antes de encontrar com um conservo que te deve 300 denários, você não pode esquecer de que ele tem uma dívida com Deus, você tem uma dívida com Deus. Todos nós temos. E não podemos esquecer disto. Essa dívida nós contraímos todas as vezes que pecamos. E eu repito, todas as vezes que pecamos. Lembra que nós falamos num estudo anterior de Pedro, da pergunta de Pedro, como Pedro pegou uma lei dos fariseus que dizia que que uma pessoa deveria perdoar a outra 3 vezes, até 3 vezes, no mesmo pecado, ou seja, se a pessoa foi reincidente, se ela pegou um livro seu e não devolveu, você perdoa. Se pegou o segundo, você perdoa. Pegou o terceiro, não perdoa. No 4º livro, não tem perdão. É assim que diziam os rabinos, né? Pedro, ele se colocando como mais superior, ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Pedro, então, ele vai bem além da ordem rabínica. E se a gente olhar a palavra de Pedro, parece que ele está dizendo algo muito grande, porque você perdoar 7 vezes a pessoa o mesmo pecado, a pessoa foi reincidente com você 7 vezes, 7 vezes você perdoou de novo. Isso é muito. Mas não é para Jesus. A pergunta de Pedro parece nobre e espiritual, mas, na verdade, é uma pergunta errada. Por quê? Porque ele limita o perdão. Porque ele olha o perdão no plano das relações humanas. Qualquer um de nós diria, é um absurdo que alguém errar 7 vezes contra você no mesmo pecado. A pessoa te deu um tapa 7 vezes. Ele mentiu para você 7 vezes. Ele te prejudicou 7 vezes. Você diz, é um absurdo que alguém erre comigo 7 vezes e nas 7 vezes eu tenho que perdoá-lo. Agora, quando Jesus olha para você e diz, vamos conversar direito, você tem uma dívida comigo. E você tem essa dívida comigo todas as vezes que você peca. E quando a gente diz todas as vezes, são quantas vezes? São todas. E quantas vezes é todo? Eu lembro uma vez de alguém estava conversando, pregando, eu acho, e ele disse, quem sabe você pecou hoje? Eu pensei, esse homem é muito santo, porque quem sabe você pecou? Não existe um instante da nossa existência que nós não pequemos. Não existe um instante da nossa existência que nós não pequemos contra Deus. Algo que eu sempre repito, nas nossas maiores virtudes, nós somos completamente deficientes. Aquilo de mais nobre que existe em nós é ultrajante para Deus. Nós pecamos em atitudes, pecamos em omissões, pecamos em pensamentos, pecamos em sentimentos, pecamos em palavras. Na verdade, nós pecamos sempre porque somos sempre pecadores. Faz parte da nossa natureza. Nós temos uma natureza que ama o pecado. Mesmo quando tentamos ser santo, ainda assim não conseguimos. Então, pecamos sempre. Então, nessa contabilidade de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, ou quantas vezes eu estou contabilizando o perdão, os erros do meu irmão, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Jesus disse para Pedro, Pedro, não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. 70 vezes 7
eu disse naquele estudo que não é um número, é um símbolo, né? Porque o 7 é o número da perfeição, da plenitude, né? 70 vezes 7 é algo ilimitado. O que Jesus está dizendo é: faça quantas vezes forem necessárias. Mas você diz para Deus: Deus, isso é um absurdo. Aí ele fala para você: vamos conversar sobre a nossa relação. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você errou comigo? E quantas vezes eu te perdoei? Essa é a relação que Jesus quer que a gente perceba, né? Nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós devemos a Deus todas as vezes que nós pecamos. E o pecado é algo tão comum na nossa vida, é algo tão rotineiro na nossa vida, que nós geralmente perdemos a noção da gravidade do pecado. O pecado se tornou banal para a gente, sabe? Estamos tão atolados no pecado que a gente lê a Bíblia, a gente ouve os sermões, e a gente não consegue ter a noção do que isso realmente é. Alguém que já tentou explicar para um porco o que é a sujeira? Se você tentou, tenho certeza que você não conseguiu, porque mesmo que um porco tivesse um pouquinho de inteligência, para ele que vive na sujeira, na lama, ele não conseguiria compreender a sujeira, porque ele só conseguiria compreender a sujeira se um dia ele tivesse sido tão puro, tão santo, tão limpo como a mais limpa das criaturas. Então ele vive na lama. Ele não tem noção da gravidade da sua própria sujeira. Nós vivemos no lamaçal do nosso pecado. Nós não temos a noção da gravidade dos nossos erros. É por isso que, via de regra, para todos nós, o que as pessoas fazem contra a gente é mais grave do que aquilo que a gente faz contra Deus. Nós dizemos: é imperdoável isso que ele fez comigo. Mas queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos atribuir pena de morte às pessoas, mas não queremos que o Senhor nos mate. Nós dizemos: já deu, já te dei todas as chances possíveis, você não terá outra chance. Já dei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance, e você pecou do mesmo jeito. Mas nós queremos que Deus nos dê quantas chances forem necessárias. Milhões, bilhões, trilhões delas. Porque nós não temos a noção da gravidade do nosso pecado. Nenhum pecado é banal. Todo pecado é uma agressão a Deus. Todo pecado. Todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Todo pecado é uma rebelião contra a sua autoridade. Todo pecado é roubar para nós mesmos o propósito da nossa existência. É tomar na própria mão a vida que pertence ao Senhor. Nós fomos criados por Deus, para vivermos eternamente com Ele. E quando pecamos, nós pegamos isso que foi construído para a glória do Senhor e que pertence a Ele, que é a nossa vida, e usamos para a nossa própria glória. Nós ofendemos a Deus. Nós agredimos a Deus. Nós nos rebelamos contra Ele. Por isso, queridos, a nossa dívida é eterna. Porque a medida da nossa dívida não é o tamanho da nossa ofensa. Se fosse o tamanho das nossas ofensas, ainda assim seria uma dívida exorbitante, porque pecamos o tempo todo. Mas o tamanho da nossa dívida não é o tamanho da nossa ofensa. O tamanho da nossa dívida é o tamanho do Deus a quem ofendemos. Nós ofendemos ao nosso Deus, isso é mais grave. Um exemplo, se você ofende uma pessoa que é do seu nível, do seu lado, né? Isso é grave. Se você ofende um ancião,
que trabalhou a vida inteira, por exemplo, o seu avô, que trabalhou a vida inteira, já está cansado, e ele criou seus pais, seu pai, a sua mãe, que te criou, você deve a sua vida a ele, e você o ofende, essa ofensa é muito mais grave. Por quê? Por causa do significado de quem você ofendeu. Não é uma pessoa qualquer como você, é um ancião, é o seu avô, é a sua avó, é o seu pai, é a sua mãe, é o teu Deus. Então, cada pecado nosso é uma dívida tamanho de Deus, do tamanho da eternidade dele. E todos nós devemos isso. Então, a parábola ela nos alerta que vai chegar um tempo em que nós teremos que prestar contas com o nosso rei. A gente sabe disso. Assim como aquele servo foi pego de surpresa, recebeu o oficial do rei lá na casa dele, batendo na porta, dizendo: amanhã cedo leva o dinheiro todo que você vai ter que pagar. E foi aquela coisa assim, né? E no nosso caso não vai ter o amanhã cedo, vai ser no mesmo instante. Né? Nós teremos que prestar contas com aquilo que Deus, aquilo que nós devemos a Deus. E lembra, isto é direito de Deus. Não é maldade, não é crueldade, é direito. Na verdade, esse é o princípio da justiça. Se Deus não cobrasse a dívida, ele seria injusto, certo? Então, todo devedor tem que pagar a sua dívida. Todo pecador tem que pagar a sua dívida com Deus. Todos nós devemos pagar. E o certo é que naquele dia nós não teremos condições de pagar. Muitos talvez diriam: Senhor, dá um tempo, eu vou conseguir, eu vou lutar. E tem muita gente, de fato, bem intencionada, tentando lutar para pagar essa dívida com Deus. Tentando fazer tudo o que pode fazer, ou tentando fazer o melhor que pode para tentar pagar essa dívida, mas ela é impagável, porque cada um dos nossos pecados aumenta a nossa dívida do tamanho da eternidade de Deus. Então, naquele dia, nenhuma das nossas boas obras compensarão as nossas más obras. Uma ideia muito comum no meio cristão, que é aquela ideia da balança, que Deus tem uma balança que vai pesar as nossas boas obras e as nossas más obras. Isso é balela, isso não é bíblico. Não tem boas obras que compensem as más obras, os nossos pecados. As nossas práticas religiosas, elas não compensarão as nossas práticas de pecado. A quantidade de vezes que a gente vai na igreja, o quanto a gente trabalha na igreja, isso não diz respeito a nada, não importa nada no que diz respeito às nossas práticas de pecado. Nem mesmo a nossa luta por santidade. Que por mais que a gente consiga, vez ou outra, nos livrar de alguns pecados e vencer algumas tentações, a única santidade aceita para o justo é uma santidade completa, que nós nunca tivemos e nunca teremos nessa vida. Então, assim como para aquele homem a dívida era impossível de ser paga, assim também é para nós. É por isso que Jesus usa essa hipérbole. É por isso que Jesus usa um número, um valor exageradamente alto. E qualquer pessoa ali, na hora que ouvisse essa história de alguém que deveria 10 mil talentos, isso seria um impacto gigantesco. Uau! Ele está de fato perdido. Ele está de fato perdido. E eles então entenderiam o que Jesus estava dizendo a respeito da dívida que tem com Deus. E nós sabemos que o rei dessa parábola diz: vou vender tudo que você tem, vou vender a você, vou vender a sua esposa, vou vender os seus filhos como escravos para você pagar a dívida. A sentença do rei da nossa história de vida é muito pior.
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A punição por essa dívida é o inferno, e a gente precisa estar preocupado com isso. Todo ser humano tem que ficar preocupado com isso. Esta é a primeira coisa que nós precisamos pensar quando tratamos a respeito da dívida que as pessoas têm conosco. Nós devemos o inferno e devemos pagar. Só que o final do versículo 23 inicia a segunda cena. O rei inexplicavelmente se comoveu com a situação daquele miserável. O versículo 27 diz assim: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso é surpreendente. Como eu disse, para a gente, isso é possível. Um rei perdoa uma dívida de 10 mil talentos, assim como a Cinderela, com uma mágica, deixa de ser a gata borralheira, não é? Mas é possível. Mas, na vida real, os discípulos, ouvindo, diziam: que isso? O rei perdoou 10 mil talentos? E não era nada por causa do que aquele homem tivesse feito. Porque aquele homem realmente era culpado. Ele, de fato, devia o rei e não tinha nenhuma virtude para pagar. Foi por causa da nobreza do rei. Não foi porque aquele homem, aquele servo, merecia o perdão. É porque o rei era bom o suficiente. O texto diz que ele se compadeceu. Compadecido, perdoou. A compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma das palavras mais impressionantes da Bíblia. Porque compaixão não é ter pena ou dó de alguém. Compaixão é viver a vida da pessoa. É se colocar no lugar dela. Como se tudo que tivesse acontecido com ela estivesse acontecendo com você. Quando o texto diz que o rei teve compaixão do servo, o que o texto está dizendo é que o rei se colocou como o próprio devedor. Ele colocou aquela sentença que ele atribuiu para o servo devedor sobre sua própria cabeça. Ele sentiu o peso do que é ser vendido como escravo, ter a sua família vendida como escravo. Ele colocou sobre si todo esse peso. Mesmo sendo nobre, mesmo sendo justo, mesmo tendo o direito de receber, ele se colocou no lugar do ofendido. E de maneira, então, que é assombrosa, né? O rei foi capaz de perdoar toda a dívida daquele homem, né? Quem seria, em sã consciência, abriria mão de uma dívida tão grande? Somente alguém capaz de amar a despeito de si mesmo. Somente alguém capaz de amar a despeito de si mesmo. Somente alguém que não amasse ou que amasse não pelo que poderia receber, mas sim por aquilo que poderia dar. Então, um rei capaz de amar de uma maneira sobrenatural. Ele concedeu àquele homem um perdão, primeiramente, imediato, porque no mesmo instante, aquela dívida não existia mais. Completo, porque perdoou toda a dívida, 10 mil talentos, e gratuito. Aquele homem não precisou fazer nada. Nada. Simplesmente nada. E aí uma pergunta importante para a gente entender esse texto. Se a dívida daquele servo foi quitada, quem é que pagou a dívida? Qual a opinião dos irmãos? Se a dívida foi quitada, quem é que pagou a dívida? Ninguém se arrisca, eu quero ouvir opinião. Pastor? Sim, Vânia.
A minha irmã que está respondendo, o próprio rei assumiu a dívida. Exatamente isso. É interessante a gente perceber isso. Não existe dívida que não seja paga. Não é? Então, se você disser, não, ninguém pagou. Ué, se ninguém pagou, a dívida ainda existe. Aí você pode dizer, não, ele foi perdoado sem o pagamento. Perdoar uma dívida sem o pagamento é injustiça. Então, como assim? Quem é que pagou a dívida? Para pagar aquela dívida, simbolicamente, o próprio rei teve que pagá-la, porque ele ficou com a dívida para si. Ele tomou a dívida das mãos daquele devedor e colocou sobre si mesmo. Ele mesmo pagou essa dívida para si. A dívida está quitada. Ela pertencia a você, agora pertence a mim. Está resolvido. Não existe mais escrita de dívida sobre você. Somente o rei poderia fazer isso. E ele fez. É fácil a gente entender também que, dessa maneira, Jesus está falando do perdão que recebemos de Deus. Da mesma maneira que Jesus nos ordena, no que tange aos nossos relacionamentos pessoais, antes de olhar para aquele que nos ofendeu, olhar para a dívida que temos ou para a ofensa com a qual ofendemos a Deus, da mesma maneira, antes de pensarmos no perdão que devemos dar ao próximo, nós devemos pensar no perdão que recebemos de Deus. Essa é a história da graça divina. O que o texto está dizendo é que, assim como o rei, Deus teve compaixão da nossa tragédia, da nossa dívida. Não é porque nós tínhamos virtudes, mas porque ele é nobre. E assim como o rei teve compaixão daquele homem, se colocando no lugar dele, o Senhor literalmente teve compaixão de nós, se colocando no nosso lugar, se fazendo pecador no nosso lugar, fazendo com que o seu próprio filho se tornasse o pecador. E através do sacrifício de Cristo, o Senhor nos concedeu um perdão imediato, porque no momento exato que nos convertemos, fomos perdoados. Não foi daqui a 5 minutos, não foi daqui a 1 minuto, não foi daqui a 10 segundos. No exato momento em que fomos salvos, fomos perdoados de todos os nossos pecados. Recebemos um perdão imediato, um perdão completo, todas as nossas dívidas, e um perdão gratuito. Não precisamos e nem podemos fazer nada. E a pergunta, então, que nós fizemos antes é: se a nossa dívida foi perdoada, quem é que pagou? Porque, lembra que eu disse que era muito importante a gente entender a ideia do direito e da justiça? Se Deus simplesmente dissesse para nós, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pecado para lá, sabe? Deixa isso, eu sou bonzinho, deixa isso para lá. Deus não seria Deus, porque ele seria pecador, ele seria injusto. Ele não pode fazer isso sem negar a si mesmo. Então a dívida foi paga. E quem pagou essa dívida foi o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e a palavra paz aqui é reconciliação com Deus, ou seja, perdão. O castigo que nos traz perdão estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O nosso perdão não foi de graça, é de graça para nós, mas teve um preço para Cristo. Alguém teve que pagar, e Jesus Cristo pagou. Pagou todo ele. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15 diz assim: e quando vocês estavam mortos em seus pecados, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando todo o principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esta é a oferta de Deus para nós. Um perdão que custou muito para ele, mas que é gratuito para nós. Então, o que significa para a gente encerrar o perdão de Cristo? Significa, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, nós vamos voltar a isso no próximo estudo, porque é o mesmo padrão do perdão que nós devemos oferecer às pessoas. Significa, em primeiro lugar, que fomos livres totalmente da nossa culpa. Os nossos erros foram cancelados e a nossa condenação foi cancelada. Não existem mais. Segundo, Deus não tem nenhum tipo de ressentimento ou qualquer sentimento negativo em relação a nós que fomos perdoados. Não é algo do tipo, eu te perdoo, mas ainda dói aqui. Não é algo do tipo, eu te perdoo, mas no dia do juízo você vai ver. Eu não vou te mandar para o inferno, não, mas um peteleco na orelha eu vou te dar. Não tem nada disso. Né? Parafraseando a frase de Caio Fábio, que nós lemos no primeiro e no segundo estudo, diz assim, Deus nos oferece, através do perdão, uma memória apagada, memória dele, uma memória sem registros, sem mágoas, sem a tatuagem do ressentimento. Nos deixou nascer de novo na nossa própria história e na história dele, sem as memórias que fizeram dos nossos pecados uma desagradável lembrança. Nenhum ressentimento. Terceiro lugar, significa que se Jesus Cristo nos perdoou, se Deus nos perdoou, ele não espera encontrar em nós mérito algum. Não é do tipo, eu te perdoo, mas eu quero ver se você vai merecer. É um perdão gratuito. Não tem mérito. Não tem mais. É simplesmente eu te perdoo. Mas eu não mereço, não está perdoado. Mas e se eu errar de novo? Está perdoado. Não, mas eu não fiz nada. Está perdoado. E nós temos dificuldade de lidar com isso. Eu lembro de uma pessoa que estava ouvindo um pregador, uma mensagem de Moody, e depois ele chegou para Moody e disse, olha, o que eu preciso para que Deus me perdoe? E Moody disse, olha, você não precisa de nada, Jesus Cristo já fez tudo. Esse homem disse, não, mas você não está entendendo, eu sou um pecador terrível. Ele disse, não, mas você que não está me entendendo, você não precisa fazer nada. Ele disse, você não está entendendo, eu sou o maior pecador dessa cidade. Moody disse, meu irmão, você não pode fazer nada. E é esse o perdão. Significa que Deus não espera encontrar nenhum mérito em nós, nenhuma virtude em nós. Ele não espera encontrar, porque ele não consegue encontrar, porque ele nos conhece e sabe que somos maus. E o perdão dele não tem preço. Então, ele não espera encontrar em nós nenhum mérito. Estamos livres da luta, livres do peso que muitos insistem em carregar pela vida inteira, de tentar merecer o perdão de Deus. E, em último lugar, esse perdão significa que, para nos perdoar, Deus doou a si mesmo para nós. Ele se tornou o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso sustentador, o nosso protetor. Ele não doou apenas o seu perdão, ele doou o seu coração. Ele não apenas doou o seu relacionamento conosco, ele nos doou a si mesmo, para nós. Ele se tornou o propósito da nossa vida, o nosso Senhor e o nosso alvo. Meus irmãos, este é o fundamento da parábola. Esse é o fundamento para a gente entender o nosso relacionamento pessoal. Como eu disse, com essa parábola, Jesus leva o nosso relacionamento pessoal, nosso relacionamento com as pessoas, num outro nível. Leva para um outro patamar. Diz,
se você quer se relacionar com as pessoas, se as pessoas te ofenderam, antes de olhar para elas, você olha para mim. E se a pessoa está precisando do seu perdão, antes de considerar o seu coração, considera primeiro o meu coração. Nós já vimos as duas primeiras cenas e no próximo estudo, que vai ser daqui a 15 dias, nós vamos estudar a terceira e principal cena dessa parábola. Lógico que o principal é o perdão de Deus, que Deus nos oferece, mas nessa parábola, a cena principal é a última, porque ele está respondendo a pergunta de Pedro, quantas vezes eu preciso perdoar. Né? Então, as duas cenas concluem nessa terceira cena, quando esse servo encontra um conservo. O que é um conservo? O empregado dele? Não. Um conservo era alguém que era servo exatamente como ele. Alguém que também era servo do rei. Ele era servo do rei e ele encontra alguém que também era servo do rei. E eles têm uma conversa muito elucidativa para a gente entender essa questão do perdão. Ok? Daqui a 15 dias, então, nós continuaremos o nosso estudo.